Cara, a gente tava batendo um papo lá fora, assim, só pra gente poder dar o start nessa paradinha. Eu confesso que eu não manjo tanto de futebol, então quando for futebol eu vou deixar para o meu parceiro aqui entrar do lado. Mas vamos começar com o que tá em voga, tá ligado? Sobre teorias, assim, agora. De Copa do Mundo, né? Eu pensei em começar falando do Papa, já que é um assunto que tá aqui agora. Em alta, tá em alta. O Papa. Sim, Papa. O que vocês Mas acham o dessa Matheus, parada? ele faz o stand-up dele gospel, né? É, cristão. É o cristão, mas é o protestante, né? Ele não É o protestante, não é o católico. E aí- Eu não sei nem se tem uma galera do catolicismo fazendo, cara. Não tô ligado. E eu também nunca Eu nunca vi. Eu já vi Eu o já que vi da Umbanda e tal. Da mas Umbanda do tem uma galera da... católico- Assim, tem muita gente que inclui a Umbanda por ser um bandista Sim, e fala sim. da Umbanda. Mas assim, como o stand-up que você faz, que eu acho sensacional, Pô, vai. voltado pro público gospel, Sim. eu acho que são somente a galera gospel que faz. Eu não sei se tem outros que fazem também. Não sei, eu conheci uns caras da Umbanda, os caras são geniais também. Pô, tem o Muito Giro da bom. Comédia aqui no Rio, que é maneiríssimo Sim, também. sim, tem uma verdade, galera, verdade. Entendeu? Mas assim, essa linha que você tá falando, até deixa eu só fazer aqui as honras do seguinte, que eu tô... É uma honra estar do lado desse cara aqui. Imagina, pô. É, Imagina. o cara que... inclusive, eu não sabia de onde esse cara ele era tão genial, eu não sabia as referências que ele tinha, né? Porque eu gosto de ver das minhas referências, as referências deles, né? E aí eu falo, cara, esse cara parece com quem, cara? Então, assim, o cara é original pra caramba, é um cara incrível, né? Então é um prazer estar do seu lado legal, aqui, obrigado, mano. O cara obrigado é mesmo, sensacional, que inspira muita gente. Esses dois aqui também são fera demais. E o que acontece? O lance da comédia cristã, no sentido de a gente ficar antenado com esses assuntos em relação ao Papa, fazer até algumas piadas em relação a tudo isso, é porque existe uma profecia antiga de que provavelmente esse seria o último Papa. Seria o Papa, o Papa, eles falam Papa da escuridão, né? É, Se você fala que Papa traria Negro, esse estaria a lance escuridão aí, para a isso. igreja, o Apocalipse, né? Alguns acreditaram que esse Papa Negro estava relacionado até à cor de pele, né? Mas Sim. não era. Tem gente que acredita que essa profecia fala de um Papa que traria a escuridão. Que através As dele trevas, viria né? as trevas. Isso. aquele O Anakin momento. Skywalker da igreja, né? Não, seria o Palpatine, né? Seria o Palpatine. E entrou bonzinho ali e se revelou depois, né? Acho que era mais o Palpatine da parada. Mas dentro da igreja evangélica, né? Do gospel, qual é a igreja que você faz parte, da congregação? Hoje eu faço parte do Evangelho Quadrangular. É uma igreja... Ela nasceu nos Estados Unidos, através até de uma atriz de Hollywood, que se converteu e tal. Não foi a Muitos Cher, anos. não, né? Tô zoando. Porque a Cher tem impacto, né? Que ela não envelhece. A Cher... Eles falam que ela usa substância. Não, que é até interessante falar disso. Os aqui. caras bebem, você bebe o sangue de criança, não, Então- bebe o sangue da Cher, pô. O sangue da Cher é vem melhor que da filtrado, já vem criança. Já vem, pô. Que bagulho doido, o negócio ficou branco ali. Meu parceiro. Caraca, É a mano. cortina aqui, ó. Maneiraço. Mr. M. Como pode? A cortina fechou, é fantástico. Que pode? Falando de teoria da conspiração, A bagulho. cortina fechou. Vem um papo aí, vai me pegar. É assim, ó. É o Papa, não é o Papatini, é o Papatini. É o Papatini. Tinibe. Mas é doideira, porque assim, agora ele tá falando, né? Dentro do que a gente acredita, das religiões e tal. Cara, o Papa ele é uma representatividade de Pedro, né? Sim, Que da Jesus igreja. deu a Pedro a chave do reino e tal. E aí os papas são a sucessão de quem foi Pedro. E aí chega uma profecia que fala de 8 papas, e esse era o último. Então essa é a treta que está por trás desse maluco aí. É, o que... oitavo Papa da Era Moderna, tem lá uma Isso, contagem, é de uma né? contagem até agora, né? Porque já Mas, teve mais, mas né? aí, dentro da tua doutrina, o Papa simbolizaria o quê? Nada? Não, pro evangélico, o Papa ele não representa nenhuma Seria um autoridade. bispo? Seria um bispo da A gente igreja? respeita porque a gente entende que, poxa, é uma pessoa que se dedica, que se entrega, Entendi. né? Mas não que a gente tenha ele como autoridade, né? O Papa hoje a gente observa as atitudes dele porque é até interessante. Dentro do Evangelho, a figura do Papa, ela representa pra gente, vamos dizer assim, como se ele fosse o limiar do que seria moral para a igreja. Um exemplo. Entendi. Se o Papa um dia aprova o aborto, para os evangélicos é tipo assim, caramba,
Papa aprovou o Até o aborto. Papa. Então o negócio vai ficar feio. Então, pra gente, ele vira uma referência, né? Como se fosse um pilar, né? Que influencia outras religiões Exato. também, né? Não que a gente o tenha como autoridade, né? As autoridades evangélicas, a gente não acredita nesse lance de que ele seja a sucessão de Pedro. Isso aí a gente não leva, não. Mas Ele é um ele, RP mas da ele igreja. seria, então, um influencer. Relações públicas da igreja. É um mentor ali que É a um cara que opinião você dele... fica observando. Fala, pô, se até o Papa tá aprovando esse negócio aí, irmão, o negócio vai ficar feio. Então a gente tem ele mais como isso. Não no modo geral, é a minha opinião mais Eu acho que essa questão da colocação do Papa como o oitavo e tal, vem muito da linha do Francisco, que era aquela coisa franciscana, do Papa pobre, do Papa que olha pelos necessitados, é uma coisa mais franciscana, tanto que o nome é Francisco, né? E esse Papa vem e volta no padrão igreja, como sempre foi, né? Então, talvez isso seja assim, a volta da soberba da igreja, né? Americano. Né? Americano, que absurdo. Aí entra muito nessa linhagem, né? De pensamentos, né? Que a gente vê que o próprio Francisco, quando eleito, existia muita pressão, por exemplo, de papas só serem europeus, né? Só europeu, tem que sair um pouco da Europa. E a ideia de ter um Papa americano viria da questão da quantidade protestante, né, de evangélicos nos Estados Unidos ser maior do que de católico. Meio que pra... Então, eles queriam equilibrar isso, trazer mais fiéis, converter mais fiéis ao catolicismo. Então, na época do Francisco, eles já iriam eleger um Papa americano, tanto que elegeram rápido esse. É verdade. A fumacinha branca foi rapidinha. Então, na realidade, eles quiseram fazer uma transição de trazer um Papa franciscano. Vamos tirar o Papa da Europa? Vamos, mas vai ser franciscano. Aí olha só a viagem, né? Aí entra nas teorias conspiratórias. Eles escolhem um Papa da América Latina, que é um lugar pobre na cabeça deles, lugar que foi colônia, né? Ou ali, ou da África. Não escolheram um Papa australiano, por exemplo, um Papa americano. Pegaram um Papa, vai ser franciscano, então ele é pobre, representa os pobres, então vai ser de um lugar dos pobres. Aí vem um argentino, latino-americano, colocam ele como Papa ali, ele vem na humildade e tal, muito tolerante, uma coisa que confrontava muito a igreja, tinha muitas pessoas que não gostavam da postura do Francisco, e aí com a passagem dele, com a morte dele, vem agora o Papa, que seria americano, ele vem agora, tipo, a gente já botou o Papa aí que vocês queriam, tá? Agora a gente vai seguir com a nossa programação normal. É verdade. Senta lá agora, deixa deixa Ficaram quietinho, né? Aí tem a bandeira do LGBT, eu sou daltônico, né? O cara passou. E aí fica a galera, ele passou direto pela bandeira. Aí começa essas questões, né? Agora a gente puxa o freio, solta um pouquinho a corda, agora a gente puxa um pouco, solta para manter... Tentando agradar gregos e Exatamente, troianos, né? mantendo o equilíbrio ali do agrado geral da galera. Mas tem muita coisa. O Vaticano em si, ele é muito cercado de teorias, né? De mitos de tudo, né? Porque assim, é incrível, né? Você tem um país do tamanho que é o Vaticano, e ele é cercadíssimo de tudo isso. Tem a Basílica, né? Sim. Tem a famosa biblioteca que tem, supostamente, lugares que são proibidos de entrar, tem documentos, isso é declarado por eles. Sim. Existem documentos e livros que não são permitidos de você ler. Dizem que a Arca da Aliança está num lugar secreto desse, né? Que o Indiana Jones foi atrás. Exatamente. A Arca da Aliança. Tal. O que tem de teoria sobre uma das teorias do Vaticano é que, na realidade, a igreja, o Roma, né, o Império Romano, nunca foi cristão, né? Sim. E aí, no momento em que eles percebem que o enfraquecimento do Império, eles criam a igreja católica apostólica romana, e aí o César assumiria o papel de Papa. Isso eu não estou que criei isso, não, isso é o que falam. É a história, né? Aí cria-se o papel do César, se transforma no Papa, e aí eles botam... O que eles fazem? Eles levam a igreja para as localidades, e como estava tendo o imperialismo, né, os reis estavam surgindo, eles eram ligados à igreja, e a igreja determinava ao rei o que o rei tinha que fazer. Então, ele se torna uma expansão do Império Romano nas nações imperialistas. Então, na realidade, é como se o Império Romano tivesse se transformado na Igreja Católica. Exato. Foi partidário, né? Foi político isso. Então, então, você tem muitas manobras ali, muitas doutrinas que foram criadas para que a Igreja Católica tivesse sempre o controle, inclusive de posses de terras, né, e tudo mais. O lance do padre não poder ter linhagens, né? É bem isso, né? Exato. Porque tudo que vai para o padre retorna para a igreja. Porque senão você teria herdeiro, historicamente, né? Então, não, o que você recebe de doação nunca é do padre. O padre é só uma figura representativa, é um César, né, ali. Como se fosse uma filial de César ali. E aí tem essas questões, né? Aí depois, quando você tem a ascensão dentro da Revolução Francesa, que você vem
com o protestantismo, né? Acho que é Lutero, né? Martinho Lutero, Sim, cria Lutero. a igreja, a Reforma Protestante. Protestante. Aí você tem a própria igreja anglicana, que o Luís VIII rompe com a igreja católica por conta da necessidade de se separar da esposa, casar com Ana Bolena. Ele rompe com a igreja católica e cria a anglicana. Com isso, cara, ele perde vários privilégios, várias negociações. O cara fica com tanto ódio que ele mata a mulher com raiva. Porque ele rompeu com a igreja. O cara fica com ódio da mulher. Eu rompi com a igreja por causa de você. Aí ele cria a igreja dele, que é como se fosse uma igreja católica, mas nessa aqui você pode se separar, tá? É tipo uma bola de neve católica. Sacanagem. O cara fala. A igreja mais disruptiva, assim. O cara fala assim, é igual a própria igreja evangélica. O cara fala assim, batista não pode cortar cabelo. O cara vem pra Assembleia de Deus, que aqui pode. Aí tem tô chutando aqui. Aí tem essas teorias. Aí a anglicana faz isso. Então, com isso, ele perde várias negociações políticas que ele vai falar, não, ele rompeu comigo, então você não pode negociar com ele. Então, a igreja sempre teve um papel muito forte nas questões políticas. Né? Exatamente. Principalmente Até naquela hoje, época, né? Até hoje. Você vê isso muito forte. Quando a gente fala da Igreja Católica, teve um imperador ali, que eu esqueci o nome dele, cara. Me fugiu o nome dele. Ah, esqueci. O nome do calendário é... Nosso calendário é... esqueci, porque tem meio que o nome dele. Esse cara, ele meio que uniu a igreja ao império. Constantino? Constantino foi o que criou a igreja. Foi o que sonhou, que Deus falava com ele abandonou todo... Então, Constantino que cria, né? Esse cara, ele meio que fez essa união, assim, do que era político e religioso, né? E começou a meio que afrouxar algumas rédeas para poder conseguir falar com as duas galeras ali. O cara falou, não dá para eu doutrinar aquele cara sem que eu tenha a religião na frente, né? Opa! Pausa para o momento. Por isso pelo que amor de Deus. eu vim por causa disso aí. Isso aqui Como é seu nome? Rapaz! Luiz, um cara legal, aberto, Luiz. Isso aqui é Olha só, muito obrigado. Valeu, chefe, tamo junto. Parabéns aí, Patrone, Delivery. Umas paradas deliciosas aí. Pô, parabéns aí. Tirou o foco, né? Não tem pô, como, é né? ruim. Patronezinho quando chega, filho. Aí, vou te Aqui, falar que eu tiraram fico... o Olha hein? só. Aí, ó, fiquem à vontade, pega aí. vamos lá. É pra gente poder, vamos, amassar. Amassar na resenha. Maceta. Chega. Então essas questões vai muito ligado ao momento. Então, não dá para eu falar de política, se eu tiver religião comigo, eu consigo manipular mais fácil. Então, foram criados ali artimanhas. Você sabe né? qual filme relata muito bem isso? O livro de Eli. Caraca, é o isso livro de muito Eli. bom. O livro Embora de Eli, se passe no futuro, Exato. né? Ele Apocalíptico, quer né? a Bíblia para dominar o povo. Isso Então mesmo. ele sabe que o poder que tem, né, da narrativa, o poder da narrativa bíblica é... Inclusive, aquela cena que o Gary Oldman fala isso, puto da vida, sobre o livro. Gary Oldman é absurdo, né? Gary Oldman é um cara... Ele é um cara que faz de tudo, né, cara? O Gary Oldman é absurdo. Everyone!